Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro da profecia de Ageu, capítulo 2. É fácil de você encontrar Ageu. Os três últimos livros do Antigo Testamento são Ageu, Zacarias e Malaquias. Se você chegar no final do Antigo Testamento, entre Mateus e Zacarias, volta um pouquinho, vai encontrar o livro de Ageu. Livro da profecia de Ageu, capítulo 2, a partir do versículo 1, há um texto que precisamos entender o que há aqui para nós nesta noite. Diz assim, Ageu capítulo 2, a partir do versículo 1, diz: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Este texto, queridos, nos fala de um episódio muito interessante da vida de Israel. Quando Deus tirou o povo do Egito, e o profeta Ageu faz menção a isso, que Deus disse o concerto que fez com eles quando tirou do Egito, Deus mandou que Moisés construísse um lugar de adoração, um tabernáculo, para ser aquele lugar onde a glória do Senhor se manifestaria e de onde Deus falaria com o povo. E quando Deus mandou construir o tabernáculo, ele disse: eu habitarei no meio de vós. E disse ainda: falarei contigo sobre o propiciatório entre os querubins. Ou seja, era um lugar onde a glória de Deus ia manifestar-se e aonde Deus ia habitar no meio do povo e iria falar ao povo a partir daquele lugar. E a Bíblia diz que quando aquela casa foi construída, o tabernáculo de Moisés, e quando ele foi inaugurado, a glória de Deus manifestou-se naquele lugar e todos puderam contemplar a Shekinah, a glória do Senhor que ali estava. Mas aquela casa era uma casa transitória. Quando o povo veio para a terra de Canaã, o povo de Israel, e ali habitou, Deus deu a Davi o projeto para que ele construísse uma outra casa, muito maior, muito mais ampla, muito mais imponente do que aquela primeira que havia sido construída por Moisés. Era um templo que a Bíblia diz no livro de Crônicas, primeiro livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 22, a Bíblia diz que Davi separou uma grande quantidade de metais preciosos para a construção daquela casa. Ela diz que ele separou 100.000 talentos de ouro. Um talento era de peso de 34 quilos. Então, nós estamos falando de 3,4 toneladas de ouro.
Mas disse ainda que ele separou 1.000.000 de talentos de prata, ou seja, 34 toneladas de prata para a construção daquele lugar. Alguém já fez os cálculos e disse que se fosse recuperado todo o ouro, prata, pedras preciosas que foi utilizado na construção original do Templo de Salomão, hoje implicaria em algo por volta de 800 milhões de dólares para construir uma casa semelhante. Era algo muito, muito imponente, muito ouro, muita prata, pedras preciosas por todo lugar, madeira de lei e algo realmente magnífico, a ponto de que a rainha de Sabá, quando veio e viu tudo aquilo que Salomão fez, ela ficou boquiaberta e disse: não me contaram a metade do que é de fato o esplendor daquilo que Salomão construiu. Mas o mais importante não era somente o ouro ou a prata, é que também quando aquela casa foi inaugurada, Deus manifestou a sua glória ali, e houve tal demonstração de poder de Deus naquela casa, que os sacerdotes sequer conseguiam ficar de pé naquele lugar, tal era a manifestação de poder e da glória de Deus naquela casa. Mas o povo foi desobediente, porque o concerto que Deus havia feito com eles dizia: se, pois, diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus estatutos. Então era um concerto condicional. Eles deveriam ser obedientes a Deus para que Deus lhes conservasse diante de tudo aquilo que viria sobre eles, e ninguém os venceria, ninguém tomaria aquele lugar. Mas em virtude da desobediência e do pecado do povo, Deus permitiu que os caldeus descem sobre aquela casa, e o templo de Salomão foi destruído, todo aquele ouro foi levado para a Babilônia, e queimaram aquela casa, de maneira que tudo ficou em cinzas, tudo ficou destruído. Quando o povo retornou do cativeiro, já sob o império Medo-Persa, eles vieram com Zorobabel com a ordenança para a reconstrução daquele templo. E de fato tiveram que retirar todas as cinzas, tirar tudo que havia sido queimado, e naquele mesmo lugar, sobre o Monte Moriá, eles reconstruíram o templo. Mas o templo de Zorobabel era muito, muito, muito menor e em glória e em riquezas do que o templo de Salomão. E a Bíblia diz, no capítulo 3 do livro de Esdras, que quando foi inaugurada aquela casa, se confundiam as vozes dos que riam com dos que choravam. Porque enquanto os jovens que haviam nascido no cativeiro, que sentiam a necessidade de ter um templo, um lugar para adorar a Deus, glorificavam a Deus e estavam sorrindo e cantando, porque agora tinham um templo que agora eles viam, os mais idosos, que haviam contemplado o templo anterior com tanta glória e tanta majestade que era, eles choravam, porque percebiam que o novo templo não era nem sequer parecido em ouro e pedras preciosas e em metais daquilo que havia sido o templo de Salomão. Por isso que no capítulo 3, quando Deus usa Ageu nessa palavra, ele diz assim: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ele está dizendo, essa casa realmente é insignificante em relação à anterior, que era muito gloriosa em ouro e prata, e havia muita riqueza naquela primeira casa. Mas Deus disse, esta casa, ela representa algo diferente e novo, porque a promessa foi de que a glória da última casa seria maior do que a da primeira. Mas não era o que eles estavam vendo, eles não estavam vendo ouro e prata como havia na primeira casa. Porém, Deus dizia assim para eles, se eu quisesse ter feito uma casa com mais ouro ou mais prata do que a de Salomão, eu poderia ter feito, porque Deus diz assim, minha é a prata e meu é o ouro.
Você acha que se eu quisesse ter feito uma casa maior, com muito mais ouro, se Davi reservou 3 toneladas, Deus poderia ter reservado 10 de ouro? Se Davi reservou 34 toneladas de prata, Deus poderia ter reservado 100. Não havia nenhuma dificuldade para Deus de construir uma outra casa muito maior em ouro e prata, e é isso que ele está dizendo: minha é a prata e meu é o ouro. Vocês estão sentindo falta de prata e ouro nessa casa? Não foi porque eu não quis, porque a prata é minha e o ouro também. Mas ele disse: a glória da última casa será maior do que a primeira. E há 2 coisas importantes aqui que nós precisamos entender. A primeira é que aquela última casa, em se tratando da casa que foi reconstruída por Zorobabel e depois ampliada por Herodes, seria a casa que receberia o Filho de Deus nela, porque no templo de Salomão, Deus nunca entrou pisando nele. Mas ele disse: virá o desejado de todas as nações, e encherei essa casa de glória. Essa é a segunda casa, que era a casa que Zorobabel construiu e Herodes reformou. Jesus andou por ela, Jesus pisou nela, Jesus esteve nela, Jesus caminhou por ela, e por isso ele disse: essa casa, ela vai receber o desejado de todas as nações. Mas na realidade, a ideia aqui do versículo 9 não é que a segunda casa seria maior do que a da primeira. Até há quem cante por aí falando assim o texto do versículo, mas o texto não diz que a glória da segunda casa seria maior que a primeira. O texto diz que a glória da última casa seria maior do que a primeira. E no final das contas, qual era a revelação final de Deus? A casa final, a última casa aonde Deus queria morar. Quando Jesus morreu na cruz e salvou-nos através da redenção que ele executou na cruz do Calvário, nós passamos a ter uma outra realidade que não havia antes. Você conhece Davi, Moisés, Salomão, homens de Deus que foram cheios da experiência com Deus, mas que havia, em alguns casos, apenas uma manifestação da glória de Deus ou do Espírito de Deus naqueles homens. Havia manifestações esporádicas sobre homens esporádicos em situações esporádicas. Quando Deus precisava, o Espírito de Deus vinha sobre algum deles e então fazia algo extraordinário, mas não permanecia. Mas quando Jesus falou sobre nós, sobre eu e você, Jesus disse: eu vou ao Pai, mas eu rogarei ao Pai e ele enviará outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, e esse Espírito Santo, disse Jesus, ele estará convosco e habitará em vós. De maneira que o apóstolo Paulo vai nos ensinar dizendo: vós sois templo e morada do Espírito Santo, que habita em vós, vindo da parte de Deus, porque ele comprou vocês por bom preço e agora vocês são templo e morada do Espírito Santo. Quem é a última casa em que a glória de Deus realmente se manifestaria? Eu e você. Qual era a última casa, a habitação final de Deus que ele havia reservado para todas estas coisas? Éramos eu e você, que agora somos habitação de Deus. Ele mora em nós. E dentro dessa consideração, há 2 lições que gostaria de compartilhar com a igreja. A primeira, que Deus estava mostrando para aquele povo de Israel, é que as coisas espirituais têm muito mais valor do que as coisas materiais. Às vezes nós estamos pensando no material, que Deus nos abençoa se ganhamos um carro, que Deus nos abençoa se nós temos uma boa casa, que Deus nos abençoa se temos dinheiro, e estamos preocupados apenas com as coisas materiais. E sabe de uma coisa, queridos? Há muita gente que tem
muito, muito, muito dinheiro e trocaria todo o dinheiro que ele tem pela paz que você sente. Há muita gente que tem muita casa, muita riqueza, muitos carros e trocaria tudo que ele tem pela certeza da vida eterna que você tem. Há muita gente que tem muita condição e dinheiro e trocaria tudo que ele tem somente para sentir a presença de Deus que você sente. Isso é para a gente entender. As coisas espirituais são muito mais importantes do que as materiais. Deus estava usando o profeta para dizer: por que vocês estão preocupados com o ouro e a prata que tem nesse templo? Será que eu não tinha condição de fazer outro ainda maior, visto que o ouro é meu e a prata também é minha? Se eu quisesse ter feito um templo de ouro e de prata, eu fazia. Agora, não é nisso que eu estou atento, não é esta a coisa mais importante da vida, porque a glória da última habitação, da última casa, é que será maior do que a primeira, e não será um templo de pedra feito por mãos de homens, porque o apóstolo Paulo já disse aos atenienses, capítulo 17 de Atos, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Em quem Deus habita? Habita em você. Você é templo e morada do Espírito Santo, e Ele está dizendo: você vale muito mais do que todo o ouro e prata do mundo. Você vale muito mais do que isso. Logo, preocupe-se em ter as coisas espirituais e não as materiais somente. Não quer dizer que você não pode ter coisas materiais, quer dizer que as mais importantes e as que realmente valem são as espirituais. Jesus disse: não estejam preocupados com o tesouro na terra. Você junta tesouro na terra, aí o que é que acontece? O ladrão rouba, a ferrugem come, a traça destrói. Quem tem muito dinheiro, de repente, vai dormir milionário e acorda pobre. É só dar uma queda na bolsa de valores. O ladrão rouba, desaparece, mas ele disse: junte tesouro no céu. Lá não tem ladrão que roube. O banco do céu não tem quem tome a sua senha. No banco do céu nenhum hacker consegue invadir o sistema. Você não terá perigo de perder coisa nenhuma, porque nele há total segurança, e é nele que nós precisamos estar ajuntando tesouros. Jesus disse: não estejam ansiosos a respeito do que vocês vão comer, vão vestir. Vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam disso tudo. Eu aprendi este versículo bem pequeno ou menor, cantando. Dizia: observai as aves do céu, não semeiam e não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Mateus 6:26. Por que você está preocupado com o que vai comer? As aves do céu não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, vosso Pai Celestial sustenta. Por que você está preocupado com o que vai vestir? Ele disse: os lírios do campo crescem, murcham, morrem e desaparecem. Nem Salomão, na sua grandeza, se vestiu como qualquer um deles. Mas o segredo, ele disse assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, o comer e o vestir, vos serão acrescentadas. O que Jesus estava nos ensinando é: não ponha o seu coração nas coisas materiais em detrimento das coisas espirituais, porque é muito mais importante o espiritual. A paz que você sente, o amor de Deus que há no seu coração, a presença de Jesus na sua vida, queridos, isso não tem dinheiro no mundo que pague.
Alguém já disse por aí que o dinheiro compra a cama, mas o sono não compra, compra a casa, mas não compra um lar, até compra remédio, mas não dá saúde. Ou seja, não ponha o seu coração nas coisas porque elas não têm valor, mas acumule tesouros no céu. Busque o espiritual, busque Jesus, busque dons, busque a salvação, busque o envolvimento com Deus, busque a presença do Senhor, porque isso é de muito mais valor do que as coisas materiais somente. É claro que nós precisamos trabalhar e comer e pagar as contas, mas o fato é que o nosso coração precisa buscar mais o Senhor e aquilo que Ele tem para nos dar. A segunda coisa que nós aqui aprendemos é que é a presença de Jesus que dá valor às coisas. Eu acho Jesus tão interessante, porque ele às vezes envolvia-se com coisas que para os homens era tão sem valor, mas ele dava valor a essas coisas. A simples presença de Jesus é que dava valor. Por isso que ele disse que a esse templo, que nem tanta prata e ouro tinha quanto o primeiro, teria maior glória, porque o desejado de todas as nações viria a ele. Ou seja, era muito mais valioso um templo que fosse até de madeira e pedra e que tivesse Jesus nele, do que um templo de ouro e de prata que não tivesse Jesus. Porque o que valoriza, o que dá valor às coisas é a presença de Jesus. Ele faz mudança, queridos. Olha, Jesus mudava todo o ambiente em que ele chegava. Jesus vai caminhando com os seus discípulos, os que o seguiam, ouvindo as palavras do mestre, animados, cantando e cheios de alegria porque estavam com Jesus, e de repente Jesus encontra-se com outro cortejo que vinha em direção contrária, saindo da cidade de Naim. Mas era um cortejo triste, muito triste. A Bíblia diz que era uma mulher viúva que vinha enterrar o seu único filho. Imagine o desespero daquela mulher. Ela já tinha perdido o marido e agora perdia o único filho, que era o arrimo de família. Ela estava arrasada. O jovem, não sabemos a idade, mas talvez alguém ainda bem jovem, sendo levado para enterrar. E encontram-se os dois grupos. Aquela mulher com o seu desespero, com o seu choro, com o seu filho, com a sua dificuldade, encontra-se com Jesus. Jesus olha para ela e diz: não chores. Eu acho que alguém pensou: Jesus é muito insensível, Jesus é muito... Que coisa estranha, como alguém pode encontrar uma mulher que é viúva, que perdeu o único filho, e está indo enterrar esse filho, e pode dizer para essa mulher: não chore. Mas Jesus estava dizendo não chore porque ele tem a condição de resolver todo e qualquer problema que chegar até ele. Jesus estava dizendo não chore porque ele tinha a condição, o único que é capaz de enxugar as lágrimas de qualquer um é Jesus, porque não há problema difícil que ele não resolva. Toca no caixão, e eu acho tão interessante as coisas de Jesus, como Jesus agia muitas vezes na contracultura da sua época, porque se Jesus, o homem que tocasse num leproso ficaria imundo, o homem que tocasse numa pessoa imunda ficaria imundo, o homem que tocasse num morto ficaria imundo. Então, quando Jesus agia daquela forma, se Jesus tocava no caixão que tinha um morto, o que aconteceria cerimonialmente para a lei é que ele ficaria imundo. Mas aí onde está Jesus no ambiente, ele muda tudo. A mulher imunda toca em Jesus, e ao invés de Jesus ficar imundo, ela fica sarada. O leproso toca em Jesus, ou Jesus toca no leproso, e ao invés de Jesus ficar imundo ou leproso, é o leproso que fica limpo. E Jesus toca no morto, e ao invés de Jesus ficar imundo, o morto é que ressuscita. Aí o rapaz se levanta e aí pronto, a alegria, acabou-se enterro, acabou-se tanta coisa, porque
meus irmãos, se nós quisermos aprender liturgia de cerimônias com Jesus, a gente pode até aprender casamento, porque Jesus foi a vários, mas não dá para aprender com Jesus a fazer cerimônia fúnebre, porque todo funeral que Jesus foi, ele ressuscitou morto. Então o fato é que Jesus mudou aquela realidade. Agora, aquela mulher tinha toda a alegria do mundo, porque tinha o seu filho de volta. E o que aconteceu? O que foi que mudou a realidade? É que ela encontrou-se com Jesus. Jesus dá valor às coisas. Tudo que não tem valor, na mão de Jesus, vale muito. Hoje estamos aqui no culto com a participação do departamento feminino, e precisamos lembrar que sem Jesus, a mulher tinha um valor muito, muito pequeno, até mesmo na lei de Moisés. A lei de Moisés dizia: a mulher durante o período menstrual ficará imunda 7 dias. Se sentar numa cadeira, ela é imunda. Se alguém sentar na cadeira, fica imundo também. Isso fazia com que, durante aqueles dias, todo mundo visse a mulher como se fosse uma leprosa. Ninguém queria encostar, ela passava 7 dias sem ganhar um beijo, sem ganhar um abraço, sem encostar em ninguém, porque ninguém queria ficar imundo por causa disso. Agora, quando ela tinha um parto, ela ficava imunda 7 dias por causa do parto e mais 33 por causa da criança. E se fosse uma criança do sexo feminino, ou seja, se uma mulher tivesse uma filha, então ela ficava 14 mais 66, 80 dias imunda, porque teve uma filha mulher. Se fosse um filho homem, era só 40. Isso é lei de Moisés. A mulher tinha pouquíssimo valor, não conversava com ninguém. O espanto da mulher samaritana: como tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Além de mulher, samaritana, ou seja, a terceira pessoa depois de ninguém. Mas Jesus mudou completamente essa coisa. Sabe, Jesus mudou tão radicalmente isso, que nós vamos encontrar Pedro, o apóstolo Pedro, o discípulo, o judeu Pedro, que conhecia a lei de Moisés. Nós vamos encontrar Pedro escrevendo a sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 7, dizendo: vós maridos, vivam com entendimento com as vossas mulheres, elas sendo o vaso mais frágil, mas co-herdeira convosco da graça da vida. Sabe o que Pedro estava dizendo? O mesmo valor que você tem, marido, a mulher tem também, porque o sangue que Jesus derramou por um, derramou pelo outro. Você entende? Isso na cabeça de Pedro era uma mudança muito mais do que radical. A mulher que antes não valia coisa nenhuma, agora está dizendo: é co-herdeira convosco da graça da vida. Ele está dizendo: o mesmo valor que o homem tem, a mulher tem também. Quem mudou isso? Jesus mudou isso. Porque as coisas que para os homens não tem valor nenhum, quando cai na mão de Jesus, aí muda completamente. É a presença de Jesus que dá valor às coisas. É a presença de Jesus que muda a realidade de tudo isso. E quem é você e quem sou eu? Eu e você somos alguém em quem Jesus habita. Queridos, essa verdade deveria ser algo para mudar completamente a nossa visão de mundo. Alguém que de repente levanta uma manhã se achando horrível e triste, acabrunhada, meu Deus, parece aquele personagem do desenho animado: ó céus, ó vida, ó azar, ninguém me ama, e parece que não tem valor nenhum. A primeira coisa que você deve se lembrar: você é templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Você é alguém que Jesus escolheu para habitar. E quando Jesus está em algum lugar, aquilo tem grande valor somente por causa da presença de Jesus. Então você é alguém que tem muito valor para Deus, porque Ele habita em você. Entenda, queridos, isso muda completamente a realidade. Agora, há uma promessa de Deus a respeito disso. Ele disse que haveria de encher de glória esta última casa. Ele disse que a glória do Senhor encheria esta última casa. E essa promessa é para mim e para você. O que ele está dizendo? Que encherá de glória, de graça, de poder a minha vida e a sua vida também.
Ah, pastor, mas o que é que falta então para isso acontecer? Falta você buscar estas coisas em detrimento das outras que não têm valor. É você dar valor ao espiritual e não às coisas materiais. E se você entende isso e passa a focar a sua vida naquilo que tem valor espiritual, então você vai perceber como a sua vida vai mudar completamente. Reserve um tempo para orar, escolha um tempo para ler a Bíblia, vá buscar a Deus, faça das coisas espirituais aquilo que é de maior valor. Às vezes você trabalha 1, 2, 3 expedientes e vai até tarde, porque tudo que precisa é ganhar dinheiro, e o salmista no Salmo 127 disse, olha, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E ele disse, é inútil você se levantar de manhã, trabalhar até tarde, comer o pão de dores, porque ele disse, aos seus amados, ele lhes dá enquanto dormem. Você está entendendo? Ele está dizendo, enquanto ele dorme, Jesus dá. É assim, quem está com Jesus e quem anda com Jesus, enquanto está acordado, ganha hora extra e dormindo adicional noturno. Se ele lhes dá enquanto dormem. A questão é que nem sempre nós estamos entendendo que as coisas espirituais são mais valiosas do que as materiais, e por isso nem sempre experimentamos a glória que Deus quer derramar sobre esta casa, porque não estamos buscando isso como sendo a coisa mais importante da nossa vida. Busque ao Senhor, envolva-se com Deus, queira mais de Deus a cada dia, porque Deus tem muito mais para você do que o que você tem experimentado até hoje. Queira, deseje ardentemente sentir mais da glória de Deus sobre a sua vida, porque esta é uma promessa de Deus. Ele disse, eu vou derramar. Me lembra, eu já falei aqui outro dia sobre no avivamento das Ilhas Hébridas, na ilha de Lios, quando eles juntaram-se para pedir a Deus por um avivamento. Então, reunidos naquela casa, um homem levantou a sua voz, desesperado, e ele disse assim, Senhor, o Senhor prometeu derramar água sobre o sedento, e se não tem mais outro aqui, aqui está eu, que estou muito sedento. Então Deus, cumpra com a tua palavra. E a história diz que houve um derramamento de poder tão grande naquele lugar, que eles sentiam as paredes tremerem, e lembraram-se do que está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, que disse, moveu-se o lugar aonde eles estavam, porque houve tal demonstração de poder naquele lugar, porque alguém muito sedento disse, Deus, cumpra com a tua palavra, que disse que derramaria água sobre o sedento. Ele estava dizendo, o que eu mais quero, o que mais desejo, a coisa mais importante para mim é receber a manifestação da glória de Deus. O espiritual é muito mais valioso do que o material. E ele disse, eu derramarei da minha glória sobre esta casa, de maneira que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Você é a casa final de Deus. Você é a casa glorificada de Deus. É você aonde Deus habita. E você tem um valor extraordinário para Deus. Ele quer mover-se na sua vida. O Espírito Santo quer agir em você. Ele quer fazer de você um instrumento de Deus para levar a paz e a glória de Deus a todos os lugares. Entenda que você é morada de Deus e que Ele habita em você e que Ele quer mover-se em você, porque aonde você chegar, que Jesus chega com você, então aonde você chegar, Deus também chega e muda a realidade daquele lugar onde está. Você entende? Deus habita em você. Então aonde você chegar, Deus também chega. E Ele vai mudar a realidade daquele lugar onde você chegar, se você deixar que a glória da casa seja grande e cheia daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Logo, queridos, eu quero incentivar a todos que busquem cada dia muito mais de Deus e ponhamos o nosso foco nas coisas espirituais e não somente nas materiais.
precisamos agir e viver como pessoas que somos habitantes desta terra, mas lembrando que nós somos morada do Espírito Santo e que Ele quer mover-se em nós. E qualquer dia que alguém quiser dizer a você que você não vale nada, diga para ele: eu tenho mais valor do que qualquer coisa na terra, porque Deus habita em mim, e é algo muito grande e precioso esta habitação do Espírito de Deus em cada um de nós. Há um hino que nós cantamos que fala sobre isso, e eu gostaria de convidar você a nós encerrarmos nesta noite cantando este hino, para dizer que há um enorme valor em nós, que você deve sentir isso, porque o Espírito Santo de Deus mora, move-se, habita, Ele está em você e Ele faz coisas grandiosas na sua vida, se você deixar que Ele tenha este espaço e possa demonstrar a glória de Deus sobre esta casa, que é você, na sua vida. Diz assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Fique de pé comigo. Tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Escute, Ele está na sua vida. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu acho que você não entendeu o que eu quis dizer. Eu estou dizendo, você é muito, muito, muito precioso para Deus. Mas o que faz você ser especial para Deus é porque Ele mora em você. Não é você que tem valor, é Deus na sua vida que tem muito valor. Então, por favor, aproveite esse momento para agradecer a Deus por isso, glorificar e exaltar ao Senhor. Ele quer encher a casa de glória, como Ele prometeu, mas é para dizer que você precisa entender, você tem valor, porque Ele mora em você, Ele habita em você, e Ele quer mover-se em você, e fazer algo grande na sua vida. Até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Então perceba, aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele toda adoração, a Ele todo louvor, porque Ele deu valor a mim e a você. Nós que não valíamos coisa nenhuma, o apóstolo Paulo disse, vendidos sobre o pecado, Ele pagou o maior preço que havia, por minha vida, por sua vida, e escolheu morar em nós. Ele habita em você, Ele mora em você, e Ele quer mover-se em você, e fazer uma grande manifestação da sua glória, sobre a minha vida, sobre a sua vida também.